E já que estamos falando desse assunto, você se lembra do jovem que foi atropelado na faixa de pedestre no final do mês passado em uma avenida de Búzios, na região dos Lagos? Pois é. Gente, ele já teve alta hospitalar, mas infelizmente ainda precisa de apoio de familiares e amigos para conseguir fazer atividades diárias. A nossa equipe foi à casa de Jonathan Santana para mostrar como está sendo a rotina do jovem. As marcas dos ferimentos ainda estão espalhadas por todo o corpo de Jonathan Santana, de 27 anos. É em cima desta cama, ao lado dos medicamentos, que ele passa a maior parte do dia se recuperando dos traumas causados por um atropelamento. O acidente no mês de janeiro, flagrado por uma câmera de segurança, não só deixou vestígios pelo corpo, mas também mexeu com a memória do jovem. Logo quando eu despertei no hospital, eu não consegui lembrar do meu nome, não consegui lembrar do que tinha acontecido e tinha esquecido até da minha família. Como é que está o teu dia a dia? Eu estou em repouso deitado aqui nessa cama, não posso me movimentar muito, porque no acidente meus ossos foram muito fraquejados, então em muitas posições eu não posso deitar, eu tenho que ficar parado na cama. Minhas necessidades de ir no banheiro e todos esses tipos de coisa, eu tenho que fazer tudo aqui na cama deitado. E às vezes quando eu preciso levantar por alguma necessidade maior, eu preciso da ajuda de todo mundo da minha família. A irmã de Jonathan estava no dia do acidente. Ela foi uma das pessoas que ajudaram o jovem nos primeiros minutos após o atropelamento. A gente estava atravessando a rua, né, na faixa de pedestre, eu passei na frente, a Mariana passou logo em seguida, e atrás estava vindo o Jonathan e a Ellen Vitória. Aí eu só gritei, só ouvi, né, a Vitória gritando, o apelido dele, o Paul. Aí assim que a gente olhou para trás, ele já tinha sido arremessado, o carro, né, que atropelou ele. O homem não prestou socorro, passou direto, a gente ligou para a ambulância chegou rápido, socorreu ele. Foi assim que aconteceu. O jovem chegou a ficar 4 dias desacordado no Hospital Estadual Roberto Tchabo, em Araruama. Ele teve cortes na cabeça, várias escoriações pelo corpo, fratura no tornozelo e precisou colocar alguns parafusos. Por conta de todo esse desgaste, ele perdeu bastante peso. É nesta casa que o Jonathan está se recuperando depois que teve alta hospitalar no último dia 9. Por aqui, familiares e amigos se revezam para garantir o bem-estar e a saúde do jovem. Com alívio de saber que ele sobreviveu a um acidente tão grave, a família agora insiste para que a justiça seja feita. O cara que atropelou meu filho até hoje não falou nada, aí tá aí meu filho dependendo, então eu tenho que botar um advogado para poder, quero justiça, né? Quero justiça do que aconteceu com meu filho. Meu filho ficou aí com a vida parada, sem poder trabalhar, tem que comprar remédio, tem que Araruama levar ele, trazer, e eu preciso de justiça, que esse homem, na verdade, pelo que ele fez, era para ele já estar preso, não era para ele estar solto aí que nem está aí, não liga, não vem aqui saber de nada, então eu preciso de justiça. Eu não estou podendo trabalhar, não estou podendo fazer atividades que eu fazia no dia a dia, e na verdade, até com meu filho, eu estou tendo que apenas ter conversas com ele, não estou podendo ter brincadeiras, não estou podendo concluir na educação dele. Quem também faz questão de cuidar do jovem é o filho de 5 anos, que sentiu bastante a falta do pai durante o período de internação. Estou levando o prato, eu estou levando o xixi dele, eu estou levando o copo dele. Eu pego água para ele. Logo, logo ele vai ficar bem, né, Ravi? Vai. Pois é, a gente vai conversar agora com o Radar, que esteve lá na casa, né, do Jonathan. E Radar vai passar também agora informações sobre o que diz a legislação com relação a acidentes em que motoristas fogem do local sem prestar socorro. Radar Calixto, e aí? Boa tarde. Pois é, Ana, o que a gente pode afirmar é que este autor do acidente vai ter um agravamento na pena por conta de não ter
parado e prestado socorro à vítima no momento do acidente. Mas antes, boa tarde para você também, minha amiga. É sempre um prazer cumprimentar os amigos e as amigas que estão aqui com a gente no Balanço Geral. Ana Paula, como vocês viram aí na reportagem, através do pai da vítima, o seu Riel Santana, eles querem justiça, né? O autor do acidente não parou, não prestou socorro e só apareceu 6 horas depois na unidade hospitalar para saber como é que estava a situação da saúde do jovem depois do atropelamento. A Polícia Civil já sabe quem é esta pessoa que atropelou o jovem e, infelizmente, ele se encontra livre, né? E muitos se perguntam por quê, se a Polícia Civil já sabe quem é o autor do acidente, por que ele ainda está em liberdade. Mas a gente vai explicar, vai responder esta pergunta. Então, para isso, Ana Paula, a gente trouxe aqui para conversar com a gente, explicar um pouco mais sobre a legislação, o seu Rui Bastos, que é advogado criminalista, que vai falar um pouco mais a respeito de situações parecidas como o do Jonathan. Seu Rui, muito obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez à programação da Record. Diante de uma situação como esta, qual é o procedimento que a família deve tomar em relação a um acidente onde o autor acaba se evadindo do local? Boa tarde. Boa tarde a todos. Primeiramente, devemos deixar bem claro que a pena desse motorista ela vai ser agravada, primeiro, porque ele se evadiu do local e, segundo, porque o crime foi praticado sobre a faixa de pedestre. E, nesse caso, as autoridades já identificaram, né, o motorista, só que nós temos que entender que nós temos duas fases. Uma é a fase investigatória para apurar o crime de trânsito, que já está a cargo da Polícia Civil, e outra que estamos aqui, a família vai ter que procurar um advogado particular e entrar com a ação indenizatória. Então, essa ação indenizatória, ela independe da ação da polícia. Eles precisam procurar um advogado e procurar os direitos deles aí em relação às indenizações para poder custear o tratamento da vítima. A família também informa, seu Rui, que não está tendo informações a respeito das investigações. É normal ou não é? A Polícia Civil ela não tem obrigação de prestar informações à família, a não ser que eles procurem. O único caso no Brasil que a gente tem a obrigação de informar a vítima sobre os andamentos da investigação é no caso de Maria da Penha, que a entrada e o retorno do investigado na prisão tem que ser informada a vítima. A família informou que vai colocar um advogado para começar todo esse trâmite judicial. Vai ser um processo burocrático, onde a família de imediato vai encontrar dificuldades em relação a esse crime. Ela pode não encontrar dificuldades, eles podem pedir uma liminar para que o juiz conceda uma antecipação de tutela e essa pessoa já seja obrigado imediatamente a prestar o auxílio financeiro, inclusive pode até, dependendo do caso, ter uma pensão vitalícia para essa vítima. O acusado se evadiu do local, não prestou socorro, mas o jovem está vivo, graças a Deus. Se fosse o caso de óbito, isso mudaria? Como ficaria? Sim, nesse caso em específico, a pena desse atropelador ele pode chegar até 5 anos, ele pode até ser privado da liberdade, mas em regra os crimes de trânsito não prevêem prisão, né? E em caso de morte, certamente a pena seria agravada. Cabe uma indenização. Cabe indenização, cabe inclusive uma indenização mensal, né? Uma reparação mensal para que essa pessoa possa se restabelecer. Seria por parte de quem? Do autor ou do Estado? Por parte do autor, sempre por parte do autor. Eles precisam procurar um advogado para que entre com ação civil contra o autor. A gente sabe que o Jonathan está limitado de fazer suas atividades, inclusive ele é um chefe de família e não está podendo trabalhar por conta de toda essa situação. Há algum meio, algum passo em que ele e a família podem tomar para que as suas limitações sejam pelo menos amenizadas através de alguns benefícios, medicação, tratamento, consultas? Bom, ele tem o direito ao seguro DPVAT, ele tem que dar entrada ao direito ao seguro DPVAT e procurar, né, através da justiça, acionar o autor do atropelamento para que esse custeie todo o tratamento dele. Maravilha. Doutor Rui Bastos, muito obrigado pela participação aqui no Balanço Geral. Pois é, Ana Paula, esclarecimentos feitos. A gente, é claro, deseja uma boa recuperação ao Jonathan Santana e, é claro, né, deseja que esse processo jurídico que vai ser instaurado daqui para frente através da defesa da família tenha bons resultados aí através aí de alguns benefícios, né, e até indenização, como o doutor falou, para o jovem acidentado. Eu volto com você, Ana. A última, rapidinho, porque surgiu aqui uma dúvida, até mesmo dos telespectadores, qual é a orientação para todas as pessoas que estiverem envolvidas em acidente de trânsito? Procurar. E quem não tem condições de pagar um advogado, por exemplo? Rapidinho, Radar. Maravilha.
Claro, eu vou refazer a pergunta para o doutor, que ele está sem o retorno. Doutor, Ana Paula Farias, apresentadora, perguntou o seguinte: quem não tem condições financeiras de custear um advogado para entrar com todo esse processo, quais são os passos, qual o meio? Procurar uma assessoria jurídica pública, é isso? Isso, basta procurar a Defensoria Pública do município. Todos os municípios hoje do estado do Rio de Janeiro contam com o núcleo de Defensoria Pública, levar toda a documentação e o defensor público fará um excelente trabalho aí pela família. O trabalho é diferente do advogado particular ou não? Os defensores são ótimos, né? Eles são concursados. A grande questão é que o advogado particular ele tem mais tempo para poder trabalhar em cada processo, então acaba sendo um resultado às vezes melhor. Ou seja, ninguém vai ficar de lado, porque a gente tem tanto a parte privada, particular dos advogados, como também a Defensoria Pública, né, doutor? Exatamente. Muito obrigado, doutor Rui Bastos. Ana Paula? Valeu, muito obrigada, Radar. Agradece aí o advogado, né, participando com a gente. É importante, né, esclarecer esses assuntos que geralmente são muito polêmicos.